Diálogos socioespacial, dois pontos, racismo institucional e ações de inclusão. É o tema proposto para estimular o nosso diálogo. Eu não tenho o talento retórico das pessoas, nunca foi uma das minhas melhores qualidades. Por isso, em geral, eu não falo sem o meu paper. Perdão, eu sinto muito, mas depois, no debate, posso ficar mais solta. Mas, para eu assegurar, dizer aquelas coisas que eu realmente quero dizer, esse é meu jeito de trabalhar, esse é meu jeito de funcionar. Então, me foi proposto esse tema. Mas eu, como eu sou uma velhinha bem rebelde, quer dizer, eu vou me afastar dele e vou circundá-lo de outra maneira. Por quê? Porque eu preciso e eu devo falar da morte de Marielle Franco. Uma morte que paira sobre nós como metáfora extrema de tudo o que há para dizer sobre racismo e desigualdade socioespacial. Uma morte que contém em si todos os elementos essenciais para a compreensão das relações raciais e de gênero no Brasil e como essas relações se configuram no presente. Marielle era a expressão completa ou síntese perfeita do que chamamos de interseccionalidade, que o feminismo negro aporta para o debate sobre as questões de gênero, em que se articulam gênero, classe, território e identidade sexual. Mulher negra, lésbica, cria da maré, como ela se autodefinia, e ainda, para contrariar, socióloga e parlamentar. Marielle Franco é assassinada no momento em que o protagonismo das mulheres negras alcança o maior grau de visibilidade, no momento em que esse protagonismo afirma o seu lugar de fala, demarca as condições necessárias para que o feminismo possa se tornar um instrumento emancipatório efetivo para todas as mulheres, portador de um novo contrato racial e de gênero que desestabilize as hierarquias e violências físicas e simbólicas instituídas pelo racismo e pelo sexismo. Em entrevista sobre esse assassinato, a pesquisadora Flávia Rios afirma que Marielle desempenhava um mandato coletivo e que esse crime assassina simbolicamente todas as mulheres que representam pautas coletivas na política. Segundo ela, mesmo baixa, a pouca representação das mulheres, em especial das mulheres negras na política institucional, parece estar gerando muito incômodo. Esse assassinato revela ainda a disposição de certos setores da sociedade de levar às últimas consequências as formas de intimidação daquelas e daqueles que se dispõem a defender os direitos fundamentais e a denunciar as suas violações. A população negra, pelas condições históricas de exclusão, tem enormes dificuldades para alcançar instâncias de poder em qualquer dos espaços institucionais. Chegar ao parlamento tem sido experiência solitária de algumas poucas mulheres negras e, quando uma representação política com a extraordinária dimensão social, como a de Marielle Franco, é ceifada, provoca uma torrente de sentimentos que alternam choque e medo com revolta e indignação, desencanto e desalento, pois sabemos o esforço extraordinário que foi necessário para construir uma liderança política como Marielle Franco e todo o esforço e tempo que demandará construir uma nova representação com a densidade e potencialidade que ela tinha.
Marielle era a promessa de gestora pública, uma promessa de mandato popular de deputada estadual, deputada federal e senadora. Tudo o que nela se vislumbrava como perspectiva de futuro. Antes dela, somente Benedita da Silva encarnou essas expectativas, trazendo pela primeira vez para a arena política essa síntese das múltiplas formas de opressão vividas pelas mulheres negras. Mulher negra favelada, empregada doméstica, feminista, evangélica, vereadora, deputada federal, senadora, ministra e governadora do Estado do Rio de Janeiro. E, apesar de todas as contradições que cercaram a sua trajetória política, Benedita inscreveu na administração pública alguns atos inusitados, indicativo do que pessoas saídas desses espaços estigmatizados, mas em resistência e luta, podem aportar para irmos além da democracia de baixa intensidade a que estamos habituados. Foi no governo de Benedita da Silva, no Rio de Janeiro, que milhares de mandados de busca e apreensão foram expedidos para que os policiais pudessem entrar nas casas dos moradores no morro em que o traficante Elias Maluco estava escondido. No meu imaginário paranoico, não há registro de um antecedente dessa natureza. Nele está registrado apenas a imagem de policiais invadindo violentamente os barracos das favelas e espalhando pânico e desespero na gente indefesa da comunidade. Nada semelhante a isso ocorreu na prisão de Elias Maluco, na gestão de Benedita. Nada também da máxima bandido bom é bandido morto. O repúdio ao arbítrio como resposta à violência. Ao contrário, a esperança de um processo justo pela intransigente aplicação das regras processuais que assegurem a condenação e punição dos crimes hediondos por ele cometido e que, sobretudo, demarque a diferença de métodos e procedimentos que não permitem jamais que nos assemelhemos aos marginais que abominemos. Prendeu-se Elias Maluco. Nenhuma vítima inocente. Demarcou-se, nesse episódio, o respeito aos humanos direitos, expressão tão cara a certos grupos sociais, na qual não costuma estar incluído o povo da favela, encurralado, via de regra, entre a violência de bandidos e policiais. Isso aconteceu no governo de uma mulher negra ex-favelada, que buscava, com aquele gesto, alterar a prevalência de uma política de segurança para o morro e outra para o asfalto, em que milhares de mandados expedidos tiveram, naquele momento, o poder simbólico de emprestar alguma dignidade e cidadania a seres humanos sistematicamente humilhados. Um fato inusitado que acenava com a possibilidade de emergência de um novo paradigma no trato dessa temática. Expectativa frustrada e que hoje se agrava com a tentativa de utilização de mandados coletivos de busca e apreensão durante a intervenção federal no Rio de Janeiro como uma das condições necessárias para o sucesso dessa intervenção. Uma medida que, segundo especialista, não está previsto no Código de Processo Penal e viola artigos da Constituição. Nos últimos tempos, além de já terem sido utilizados mandados coletivos de busca em territórios semelhantes aos do Rio de Janeiro, em Brasília e Espírito Santo, esses mandatos coletivos já foram utilizados também, como era previsível, na missão de manutenção de paz comandada pelas tropas brasileiras, onde? No Haiti. Em recente declaração, o comandante do Exército, general Eduardo Vilas Boas, disse ser necessário
dar aos militares garantia para agir sem o risco de surgir uma nova comissão da verdade no futuro. Benedita, enquanto governadora, se atreveu ainda a colorir a sua equipe de governo. As reações foram imediatas. Diziam as manchetes dos jornais: governadora coloca 7 negros no primeiro escalão. Outra dizia: priorização da escolha pela raça. Um indignado leitor do jornal Globo perguntou: gostaria de saber se o critério cor negra da pele adotado pela governadora para a escolha de seu secretariado, se fosse usado por uma pessoa branca, o que aconteceria? Certamente, se alguém branco afirmasse ter feito semelhante escolha priorizando a cor branca de pele, já teria sofrido toda sorte de retaliações, diz esse leitor. Veja bem, eram apenas 7 negros nomeados num conjunto de 33 secretários, menos de 1/3, mas que foram considerados demasiado. Nunca ouvimos alguém se levantar, não fossem vozes de minorias, de mulheres feministas e militantes negros, quando o secretariado é composto em sua totalidade por homens brancos. Encaramos como normal. No entanto, se há um número significativo de mulheres e de negros, as dúvidas se colocam imediatamente. É ação afirmativa? O critério de competência foi observado? Não colocamos em questão se a competência ou a qualificação técnica foram devidamente contemplados naquela equipe 100% de homens brancos. Mas, quando é inclusão de negros e mulheres, e a meritocracia? Menos ainda nos surpreendemos quando o engenheiro assume uma pasta da cultura ou da saúde. Entendemos que isso se deva às composições partidárias necessárias à governabilidade. Ou pior, esses seres superiores, homens brancos, estão aptos para assumirem qualquer cargo de poder, seja qual for a sua formação ou trajetória profissional. Assim é o racismo, assim é o sexismo. Ao instituir a superioridade de um grupo racial e a inferioridade de outra, gera diversas perversidades e perversões. Em primeiro lugar, a excelência e competência passam a ser percebidos como atributos naturais do grupo racialmente dominante, o que naturaliza a sua hegemonia em postos de mando e de poder. E o estranhamento se dá quando esse mundo inteligível, a qual nos habituamos, sofre alguma alteração. E, sobretudo, quando ele muda por ações intencionais, ditadas por princípios de respeito e valorização da diversidade e de enfrentamento das desigualdades de direitos e oportunidades. Somente quem tem sido vítima histórica desse processo de exclusão sabe dos inúmeros negros, as incontáveis mulheres e identidades sexuais que deixam de serem lembradas para ocupar posições nas estruturas de poder por essa lógica de exclusão que o racismo e a discriminação determinam. A todas e todos esses, Marielle Franco representou. Daí a sua votação ter extrapolado os limites de sua comunidade de origem e similares da cidade do Rio de Janeiro. Assim como Benedita, com quem procuramos ilustrar que esse lugar do não ser para onde o racismo e o sexismo desterrou as mulheres negras é também onde consciências sociais emergem, inspirando práticas inovadoras que podem resultar em estabilidades ou mesmo mudanças, ainda que simbólicas, que permanecem como faróis, iluminando as lutas de diferentes gerações de grupos discriminados. Marielle espelhou com sua vida e o seu curto mandato coletivo as nossas histórias, que falam de opressão, territórios segregados e barreiras rompidas por gestos heróicos ou pequenas
ou pequenas cotidianas resistências. Mulheres negras, primeiro escravas, depois libertas, sempre oprimidas e discriminadas, sempre resistindo e combatendo as interdições que a negritude e o século lhes impõem ontem e hoje. Ela encarnou, sobretudo, a dignidade humana da gente dos territórios, que vivem sob o signo da morte por causas preveníveis e evitáveis, por ação ou omissão do Estado que configura o racismo institucional. Mas, ao mesmo tempo, sinalizou, com as lutas que assumiu e travou, que essa gente considerada descartável, que desta gente considerada descartável, pode emergir projetos políticos generosos, que carregam consigo a possibilidade de aprofundamento de nossa democracia, na medida em que advoga pela não admissão ou aceitação de nenhuma forma de exclusão, porque a simbologia que envolve as mulheres negras como o polo extremo da exclusão da cidadania impõe, para a reversão dessa condição, a radicalização da democracia. Um pequeno e emblemático registro de sua forma de atuação enquanto parlamentar nos foi dada por um coronel de reserva da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Disse ele: conheci Marielle quando ela me trouxe de forma educada, mas contundente, o caso de algumas mães amedrontadas com a ação de policiais que barbarizavam moradores de uma certa favela com o PP. Os fatos eram indefensáveis. Aqueles comportamentos não eram o que se podia esperar de uma instituição que existe para combater o crime, mas, sobretudo, para servir a população. Tomei minhas providências. Marielle, assim como nós, continua o coronel, não confiava na polícia violadora de direitos, na polícia bandida, mas confiava na instituição policial, naqueles que não querem que ela seja instrumentalizada para fins vis e elitistas, sendo direcionada para os mesmos estratos de onde a maior parte de nossos próprios policiais vem. Depois disso, continua ele, ela me procuraria para saber como ajudar policiais que sofriam abusos, assédio moral e sexual e outros tipos de violação de direitos. Na voz insurgente de Marielle Franco, ecoa ainda outra, a da escritora improvável Carolina Maria de Jesus, mulher negra, pobre, migrante, nômade favelada, que, com seu livro Quarto de Despejo, reitera a indignação das mulheres negras com o lugar e destino social a elas reservado, sempre tensionando discursos hegemônicos, sempre afirmando um lugar de fala, sempre provocando deslocamentos. Não foi, pois, gratuito que essa voz insurgente de Carolina Maria de Jesus tenha feito emergir o primeiro plano de desfavelamento da Prefeitura de São Paulo em 1961, fruto do impacto causado por seu livro Quarto de Despejo, como anuncia o primeiro parágrafo da publicação do Plano de Desfavelamento, que admite que o livro de Carolina de Jesus representou o despertar da cidade de São Paulo para o grave problema social e humano das favelas. Imagine, então, o que poderia nos reservar de surpresa e originalidade diferentes mandatos de Marielle Franco, em nível estadual e nacional, para onde se projetavam todas as expectativas e potencialidades que cercavam a sua carreira política. Tudo isso ceifado por um assassinato brutal, do qual o Estado foi cúmplice, não importa quem puxou o gatilho, como bem afirmou o jornalista Leonardo Sakamoto. Termino esse desabafo recorrendo mais uma vez às palavras do coronel Robson Rodrigues. Choro agora por uma amiga admirável.
sobretudo porque ela lutava contra essa estupidez e sonhava com uma sociedade melhor. A vereadora Marielle era corajosa, lutava a favor das minorias, mas principalmente contra a estupidez das mortes desnecessárias que têm endereço e destinatários certos. Mortes, muitas vezes festejadas, por pessoas que querem que nós, policiais, façamos para elas o serviço sujo de um extermínio fascista. Não se esqueça que também acabamos vítimas dessa estupidez. Obrigada.